Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos tratar de uma temática diferente, né? Nós vamos trabalhar conceitos da língua portuguesa, né? E fazer leituras de textos literários, mas vamos trazer um tema bem importante, né? Nós vamos trabalhar hoje sobre a questão do preconceito, né? Do racismo propriamente dito, né? Que essa luta deve ser um compromisso de todos nós, né? Todos nós devemos lutar contra esse tipo de situação. Então, primeiro, o que é racismo? O que é, como acontece e como combater, né? O racismo é uma forma de preconceito e discriminação, né, baseado num termo meio controverso que antigamente, né, era qualificado como a cor da pele, né, ser determinado pela questão da cor da pele, que hoje já está sendo revisto, né, a genética também já está se pensando nessa questão da revisão, porque você não pode classificar uma pessoa diante da sua cor, né, nem da sua raça. Então, o racismo é um mal que afeta a vida de muitas pessoas sofrem com esse tipo de situação. Aqui no Brasil não é diferente, né? E como relação de entendimento ultrapassada e errada, que deve ser superado. Já enxergamos, a sociedade já enxerga que esse tipo de situação é errado, então temos que começar a ter atitudes, né, de superação, de reconhecimento de que certas coisas não se pode fazer, né? Existem diferenças conceituais entre o termo racismo e preconceito, né? Racismo é quando você é, discrimina uma pessoa diante da sua raça. E o preconceito, na raiz da palavra, né, pode-se dizer que é um conceito sobre algo sem antes de conhecer. Há uma situação, eu vi um vídeo que me chamou bastante a atenção, né, relacionado a essa temática de vidas negras importam, né, essa questão do preconceito, que está bem vivida, né, bem atual, bem discutida nas redes sociais e nos jornais também. A apresentadora e atriz, né, Regina Casé, ela fez uma brincadeira, não uma brincadeira, uma reflexão, né, de uma forma que essa brincadeira tem muito no TikTok, né, que são aquelas perguntas que você vai apontando, né, que tem ou que não tem, né. Aí ela fez essa brincadeira com a filha dela e o marido da filha, que é o João Pedro. Ele negro, né, e ela não. Então, o que foi que ela foi fazendo? Ela foi fazendo algumas perguntas de situações que a gente não não caracteriza como preconceito, como racismo, mas que por trás dessa situação tem um preconceito, tem sim a questão do racismo. Então, ela mostra acontecimentos bem sutis, né, bem simples, como, por exemplo, você não ser bem atendido por um vendedor pelo fato de você ser negro, ou você numa blitz, você por ser negro, né, a pessoa por ser negra é barrada, passa a ser todo investigado, né, só pelo fato de ser negro. Então ela mostra, né, nesse nesse vídeo pequenininho, né, que essa situação infelizmente acontece, né, que é uma forma sutil, uma forma velada, mas que o racismo infelizmente é algo estruturado. Então, logo após essa apresentação, eu coloco o vídeo para que vocês possam ver também, né, e fazer as conclusões de vocês relacionadas ao tema. E aí, o racismo é um crime, né? Tem punições, mas infelizmente as pessoas ainda praticam esse tipo de situação, né? Ele está previsto na Lei 7.716, no artigo 1º, né? Onde ele diz que serão punidos na forma desta lei os crimes, né, de discriminação ou preconceito diante da raça, da cor, da etnia, da religião ou também da procedência nacional. Então, é um crime e tem punições contra isso, né? Agora nós vamos ver algumas expressões que são racistas, tem a questão histórica relacionada a essas expressões, mas que muitas das vezes a gente não sabe, utiliza, até nem tem, fala essas expressões sem saber que nela
tem uma expressão tão forte de preconceito, certo? Por exemplo, cor da pele. A gente geralmente, as crianças, não, a sociedade em geral, né, impõe que essa ideia da cor da pele é aquele lápis meio rosado, meio bege, né? Mas eu não posso definir uma cor de pele, né, só para uma característica, sabendo-se que nós temos, né, no nosso país, nós temos, somos formados de diversas culturas. Então, a cor da pele, de que raça, de que povo, né? Então, a gente não pode mais usar de forma ingênua essa expressão, sabendo que nela tem uma carga preconceituosa, né? Outra coisa, doméstica, né? Já vi muito essa expressão, mas infelizmente essa palavra foi usada para a questão da domesticação, né? O corretivo aos negros, como se eles precisassem, né, diante de todo o sofrimento que eles enfrentavam na questão da escravidão, eles precisavam de corretivos, de serem domesticados. Então, infelizmente, essa palavra doméstica tem esse cunho, né, que apresenta a questão de um sofrimento muito grande que os negros, né, enfrentaram na época da escravidão, né? A dar com pau. Essa expressão, eu juro a vocês que eu não sabia que tinha, né? Mas a partir do momento que eu descobri, né, para ver o quanto que por trás de uma simples expressão há o sofrimento. Quando os negros, essa expressão vem da questão dos navios negreiros, né? O transporte dos negros às localidades onde eles seriam vendidos, né? Ao continente, no caso, onde ele seria vendido, né? Então, muitos dos capturados preferiam morrer, eles faziam greves de fome, preferiam morrer a ser escravizados, a serem tratados como um, um objeto, um animal, alguma coisa desse tipo. Então, eles faziam greves de fome. Então, para que, né, as pessoas que estavam trazendo os negros, né, para o Brasil, né, fazendo esse transporte, para que eles não perdessem o seu investimento, porque naquela época era como se fosse uma pessoa negra, era um investimento, né, naquela situação. Então, eles criaram esse pau de comer, né, para jogar angu e sopa e outras comidas para as pessoas, né? Eles eram obrigados a comer à força, né, com essa questão a utilização esse elemento. Depois, meia tigela, né? Na questão das minas, quando eles eram obrigados a trabalhar nas minas de ouro, nem sempre eles conseguiam alcançar suas metas. Então, quando eles não conseguiam, eles ganhavam esse título de meia tigela, que significa algo sem valor, medíocre, e ganhavam apenas metade da sua comida, porque não tinham cumprido, né, esse cumprido bem, umas aspas bem grandes, né, nessa questão, porque não tinham cumprido a sua meta. Outra, né, cor do pecado, é utilizada como elogio, né, infelizmente, mas esse elogio é a ideia da mulher negra sensualizada. É uma ideia, né, que se dava de que a mulher negra, muito bonita, ela representava o pecado. Né? É uma forma pejorativa de tratar a mulher. Depois, mulata. Né? Hoje não se permite mais esse tipo de utilização, porque traz, né, a visão do corpo da mulher como uma mercadoria. É a ideia de sedução, de sensualidade, né? E, na verdade, na língua espanhola tem outro sentido, né? Outra ideia. Moreno, né? Hoje não se acredita os racistas que acreditam as pessoas, acreditam os racistas não, né? Os racistas, as pessoas que infelizmente se utilizam desse preconceito, acha que chamar alguém de negro é ofensivo. Aí utiliza a palavra moreno, mas também moreno ou mulato, mas também está sendo, infelizmente, preconceituoso e racista. Cabelo ruim, né? Achar que o cabelo de uma pessoa é ruim só pelo fato dele ser
um cabelo afro, né? E graças a Deus que hoje até a questão do comércio, né, a indústria de cosméticos, né, está se mudando essa ideia com relação que hoje já se tem, né, uma apresentação de produtos para não só cabelos lisos, né? O cabelo liso não é o ideal, mas o cabelo ideal é aquele que você quer ter, né? Depois nós temos o denegrir, né? Que é o denegrir, né? É um sinônimo de difamar. E por que que na palavra denegrir tem a, a palavra negra, né? De uma forma tornar negro. Denegrir é tornar negro. Então, infelizmente, tem essa expressão aí. Aí nós temos feito nas coxas, né? Na época da escravidão, né? O telhado, né, era feito de argila e moldado nas coxas dos escravos. E por ter um porte físico diferenciado, né, cada um tinha o seu porte físico, não ficava todas iguais, e para, né, os donos dos escravos, aquilo era um serviço um serviço desqualificado, por isso que era utilizado feito nas coxas, sendo que eles faziam, era feito moldada nas coxas, né? O telhado das casas feito de argila era moldado nas coxas dos escravos. Então, esse feito nas coxas hoje é utilizado de uma forma pejorativa, né? De algo que é sem qualidade, é uma expressão que dá uma ideia de serviço mal feito, mas ela tem esse cunho histórico, né? Aí tem a inveja branca, né? Falar de que é uma inveja do bem. Não existe inveja do bem. Inveja branca. Inveja é inveja, né? E aí coloca-se o branca para falar, para amenizar o sentido da palavra, né, inveja, ao contrário do negro, né? Algo que também traz esse preconceito. Outra forma também é a coisa da preta. É uma fala racista, né? Que desconfortável, desagradável, né? De dizer que a coisa está difícil. A coisa está difícil, a coisa não está preta. É mais uma vez denegrindo, né, a ideia do negro. Aí nós temos mercado negro, magia negra, lista negra e ovelha negra, né? Que essas são mais comuns, né? É o fato de você novamente dar uma ideia ilegal, uma ideia pejorativa ao fato do negro. Por que que tem que ter um negro aí para dizer que é algo ruim? Então a gente tem que começar a pensar nessas expressões e corrigir a nossa fala, né? Nesse sentido de que já sabemos o que significa e saber também que essas expressões são formas erradas. Uma também que é utilizado, né? Quando você coloca, por exemplo, o bolo no forno e o bolo vai além do tempo, aí utiliza a expressão o Pelé passou o pé, né? Pelé, um grande jogador de futebol, negro, né? Você também está utilizando uma forma pejorativa a essa questão, né? Porque o bolo queimou, aí eu tenho que me utilizar de uma forma preconceituosa, né? Com essa frase. Aí, refletindo, né? Por que que a gente está fazendo essa reflexão diante de tudo isso que está acontecendo, né? Se vocês assistirem aos jornais, vocês vão ver bastante essa expressão, né? Por que que nós precisamos hoje dizer que as vidas negras importam, sabendo que todos nós somos iguais perante Deus e perante a lei? Infelizmente, né, esse movimento surgiu diante de um crime, diante da absolvição de uma pessoa que praticou um crime com um adolescente afro-americano, né, praticamente uma criança de 17 anos, que sofreu, né, um preconceito, que foi assassinado somente pelo fato de ser negro, né, eles dizem que a pessoa se apresenta numa situação duvidosa, aí nem pergunta, né, já por ser negro já tem essa certa, infelizmente, esse tipo de atitude. Então, basicamente, esse movimento, né, as vidas negras importam, busca combater o racismo recorrente, né,
a uma sociedade norte-americana, mas não é só mais nos Estados Unidos, hoje é um movimento mundial, né? Que com relação à questão da violência que alguns agentes da lei, né, como policiais e seguranças, têm contra a questão dos negros, né, e os afrodescendentes. Então, por isso que a gente está tratando desse tema, para alertar, né, uma coisa que acontece no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, mas pode acontecer algo também no Banabuiú, né? Então, a gente precisa estar atento a esse tipo de situação, se posicionar contra, né? E saber também que como se defender, como se posicionar, como defender alguém que passe por um tipo de situação dessa, né? Que nós temos alguns poemas, né, que tratam essa ideia, que essa reflexão, né, para que a gente possa perceber que não é porque não acontece comigo que eu não tenho que defender, que levantar a bandeira, que ajudar, né? Esse poema aqui é Preciso Agir traz muito bem isso. E outros poemas que eu coloquei aqui para que vocês possam depois refletir, ler, né? Há uma literatura muito grande relacionada a isso. Há também a questão de produtores de literatura afro-brasileira, né? Nós temos vários autores, várias mulheres que trazem também, né? Produzem os seus textos com essa ideia, com essa reflexão de conscientizar-se sobre essa questão de que o racismo não deve mais acontecer, né? Então, qual é a nossa proposta de atividade? Diante dessa temática, né, dessa luta, a nossa temática é luta antirracista, um compromisso de todos, pedir que vocês postem nas redes sociais, né, de vocês algo relacionado ao tema, seja uma poesia, seja uma imagem, né, uma tirinha, uma charge, marcar a escola e os professores, né? No caso eu, Sandra, né, vocês me marcarem, e os outros professores também, já que é uma temática que vai ser vivenciada por todos. E aí, fazer essa marcação nas redes sociais de vocês. Ah, mas aí, tia, eu não tenho rede social. Eu não gosto de publicar essas coisas. E o que é que eu faço? Eu vou ficar sem fazer atividade? Produz um texto, né? Faça uma reflexão, produz um poema, produza um acróstico, né? Produza algo que te faça refletir sobre isso, né? E que também outras pessoas possam enxergar a sua reflexão através disso, certo? Então, nós precisamos, né, assumir esse compromisso, né, pela igualdade racial. Uma pessoa não pode ser diferenciada, não pode ser tratada de uma forma diferente só pelo fato dela ser negra. Todos nós somos iguais e merecemos ser respeitados por isso, né? Não é a cor que vai me fazer diferente de outro, até porque somos todos seres humanos, somos todos filhos de Deus. Então, que a gente possa, né, levantar essa bandeira e assumir esse papel, né, de luta contra o racismo, tá certo? E uma boa reflexão.